Olá pessoal, bem-vindos à aula 21. Na aula de hoje vamos tratar do conceito de conservação de energia e forças dissipativas. Bom, então o que seriam essas forças dissipativas? As forças dissipativas, elas são diferentes daquelas que são conservativas. Na verdade, disse o seguinte: quando a gente tem força dissipativa atuando em um sistema, haverá energia dissipada correspondente ao trabalho dessas forças. São exemplos as forças de atrito e a força de arrasto. Ao invés de ter uma energia potencial associada, elas têm uma energia térmica. E essa energia térmica ela não é totalmente reversível em trabalho útil. Por exemplo, como exemplos das forças conservativas, nós trabalhamos em aulas passadas a força gravitacional, que tinha associada a energia potencial gravitacional, e a força elástica, que tinha associada a energia potencial elástica. O trabalho das forças conservativas, ele independe da trajetória. Então, por exemplo, se você levanta uma pedra a uma altura de 10 metros, não importa qual foi o trajeto que foi feito para levantar essa pedra, o trabalho da força gravitacional vai ser mgh, independente de qual foi esse tipo de movimento. Outra característica desse movimento, das forças conservativas, é que quando você aplica uma força em um sentido e depois aplica a força no sentido contrário, quando você inverte o movimento, o trabalho é exatamente igual. O que muda é apenas o sinal. Por exemplo, ao levantar uma pedra a uma altura de 10 metros, o trabalho da força-peso ele é um trabalho negativo. Por quê? Porque o peso aponta para baixo e você deslocou para cima. Por outro lado, se você descer a pedra a mesma quantidade, a mesma altura, o trabalho da força-peso vai passar a ser igual, porém positivo, porque o peso vai estar na mesma direção do deslocamento, ok? Quando a gente fala de forças, essa é uma força conservativa. Quando a gente fala de forças dissipativas, isso não acontece. Imagine, por exemplo, que você empurre uma cadeira para frente. Ao empurrar uma cadeira para frente, surge o atrito para trás. O deslocamento da cadeira está sendo para frente e o atrito para trás. Então a gente vai ter um trabalho negativo, ok? Agora, ao invés de empurrar a cadeira, puxa ela. Quando você puxa a cadeira, agora o atrito ela vai estar se movendo na sua direção, porém o atrito vai estar no sentido contrário. Ou seja, mais uma vez o trabalho vai ser negativo. Então não é como as forças conservativas, que quando você inverte o sentido, o trabalho muda, o trabalho é igual com o sinal trocado. No caso da força dissipativa, isso não acontece, ok? Então, as principais características são essas. Nas forças conservativas, o trabalho independe da trajetória, e quando você inverte o sentido, o trabalho é igual com o sinal trocado. Isso não acontece com as forças dissipativas. E outra característica é que, para as forças conservativas, temos energia potencial associada. Para as forças dissipativas, como atrito e arrasto, nós vamos ter energia térmica associada. Ok? Bom, outro aspecto para a gente chamar a atenção é com relação ao moto perpétuo. É, às vezes aparecem aí em alguns na internet, normalmente, alguma proposta de uma máquina que opere eternamente, que gere energia eternamente. Bom, isso não é possível. O que seria esse moto perpétuo, essa máquina de movimento perpétuo? Imagina, por exemplo, eu trouxe um caso. Um motor que precisa de energia elétrica para funcionar. Quando esse motor gira, ele vai girar aqui acoplado a ele um dínamo. O dínamo funciona de um modo inverso do motor. O motor você fornece energia elétrica e ele gira. Um dínamo você gira e ele fornece energia elétrica. Então, a ideia de acoplar um motor a um dínamo, se você pudesse dar um start inicial, vamos supor, no motor, então ele vai girar o dínamo que vai gerar energia suficiente para ligar o motor que vai gerar o dínamo, que vai girar o dínamo e gerar energia num ciclo eterno. Bom, isso não é possível. O moto perpétuo não é possível, porque sempre existem forças dissipativas associadas aí ao nosso movimento. Então, aqui a gente tem atrito, nesse contato a gente tem atrito, e associado ao atrito a gente vai ter a dissipação de energia na forma de energia térmica, que não vai ser utilizada para gerar energia. Então sempre haverá algum tipo de perda. Então a ideia de um moto perpétuo, a ideia de uma máquina que gera energia eternamente, isso não é possível, ok? Bom, vamos lá. Então vamos falar do conceito de conservação de energia, agora levando em conta as forças dissipativas. A gente havia visto que
o somatório da energia mecânica era igual a zero, no caso em que a gente tem um sistema isolado só com forças conservativas. No caso de um sistema isolado com forças dissipativas, além de considerar o somatório da energia mecânica, a gente tem que considerar o somatório, a variação da energia mecânica, a gente tem que considerar a variação da energia térmica. Isso tudo tem que ser igual a zero, ok? Ou seja, se a gente tiver energia potencial gravitacional, elástica, cinética ou térmica no início, a soma dos valores de energia tem que ser igual à soma dos valores de energia no final. Bom, quer dizer que eu tenho que ter energia potencial gravitacional antes e depois, elástica antes e depois? Não, não necessariamente. O valor da soma de todas as energias que tiver antes, incluindo a térmica, tem que ser igual a esse valor no final. Então é isso que foi acrescentado agora na conservação de energia, ok? Para relembrar, nós temos energia potencial gravitacional mgh, a elástica kx²/2, a térmica é dado pelo trabalho da força de atrito, então é força por deslocamento, e a cinética meio de mv², ok? Vamos ver um caso de como se comporta aí a nossa conservação de energia, incluindo forças dissipativas. Então vamos esperar aqui abrir um pouco. A gente vai mostrar, se vocês assistiram a aula passada, a gente falou do skatista e utilizou ele para representar a conservação de energia. Agora imagine que a gente tem a conservação de energia, incluindo aqui o atrito. O que é que vai acontecer? Vou colocar aqui os gráficos, velocidade, câmera lenta. De novo, nosso personagem. Ele está aqui no solo, 0 metros, a gente está considerando energia total zero. Quando eu vou levantando, a energia total aumenta. E que energia total é essa? É justamente a azulzinha aqui, ó, que é a potencial. Se ele está em repouso, ele só tem aqui energia potencial associada aqui à altura, então é gravitacional. Quando eu solto, ele vai transformar essa energia potencial em cinética e em térmica. Então as energias vão se transformando. A energia total é mantida, antes e depois é sempre igual, só que parte da energia potencial que eu tinha está sendo convertida em cinética e térmica. Cinética e térmica. E isso vai durando até que toda a energia do sistema seja convertida em energia térmica e o nosso objeto aí, o nosso skatista, vai parar. Ok? Então é isso que acontece com o sistema e no caso real. Se você soltar, por exemplo, chutar uma bola, o que é que vai acontecer? Você forneceu um tipo de energia a essa bola, você realizou o trabalho, né? Aplicou uma força, forneceu energia. Em algum momento essa bola para. Ela para porque ela teve efeito de arrasto, ela teve efeito de atrito, e ela vai perdendo energia na forma de energia térmica ou na forma de energia sonora, que a gente não vai trabalhar agora, ok? Ou quando você solta um objeto de uma certa altura, o que vai acontecer? Vai converter energia gravitacional, potencial gravitacional, em cinética, até que ele vai perder, por exemplo, quando ele bater no chão, ele vai produzir energia térmica, energia sonora, e vai perder essa energia, essa energia vai ser dissipada, ok? Então é basicamente assim que funciona a conservação de energia, incluindo aí o termo de energia térmica que está associada à força dissipativa de atrito, certo? Vamos lá. Opa. Então vamos ver um exemplo aqui. Em um tubo-água, um carrinho é impulsionado por uma mola. Olha, inicialmente então vamos ter aqui energia potencial elástica. E desce um escorrega com água, sem atrito, até a base do brinquedo. Então ele está a uma certa altura e com mola. Então eu tenho energia potencial gravitacional e elástica. E aí esse carrinho vai se mover, a gente vai ter cinética. Bom, a massa total do carrinho, incluindo o ocupante, é de 200 kg, a compressão da mola 5 metros, constante elástica 3,2 vezes 10 ao cubo newtons por metro, é a constante de rigidez da mola, altura inicial 35 metros, atrito cinético entre o carrinho e a água, aqui nesse trecho horizontal 0,8, lembrando que é uma grandeza adimensional, ou seja, não tem dimensão. Pergunta-se qual distância o carrinho percorre na horizontal até parar. Então, observe. A gente vai converter energia potencial elástica e energia potencial gravitacional em cinética durante o caminho e depois apenas em térmica. Por que em térmica? Porque a gente vai ter atrito aqui, certo? Como eu vou estar na base, então toda a gravitacional foi convertida.
não tem mais mola envolvida, toda elástica foi convertida. Aí então esse carrinho vai parar em algum momento. E por que ele para? Porque ele aqueceu aqui a água e o próprio sistema água-carrinho vai ser aquecido. Então essa energia vai ser convertida em energia térmica até que toda a velocidade do carrinho cesse. Certo? Então, resumindo, pergunta-se qual é a distância que o carrinho percorre no trecho horizontal até parar. Está aqui os dados do problema, fornecidos no enunciado, exceto a gravidade, mas a gente vai considerar 10 metros por segundo ao quadrado. Nós temos no início energia potencial gravitacional e elástica, nós temos no final apenas energia térmica, porque o carro para. Potencial gravitacional é mgh, potencial elástica kx ao quadrado sobre 2, e energia térmica é a força de atrito vezes o deslocamento. Vou chamar de L aqui como está na figura, certo? Força elástica, ou força de atrito é constante μ, massa vezes gravidade. Eu vou passar μ, massa e gravidade dividindo. Então, L vai ficar mgh dividido por μ mg, vai cortar o mg, vai ficar h sobre μ. E aqui vai ficar kx ao quadrado sobre 2, tudo isso, mg, μ. Lembrando que quando eu passo dividindo aqui, eu estou passando dividindo, tem que dividir nos dois termos, não em um só, ok? Então, passo dividindo no primeiro, passo dividindo no segundo. Bom, depois eu só substituo esses valores e eu vou obter aí L igual a, aproximadamente, na verdade, 69 metros. Ok? Então, é uma utilização do princípio de conservação de energia, incluindo atrito, incluindo as forças dissipativas aí, que no caso vai ter consequência como energia térmica. Tá certo? É isso, pessoal. Tentem resolver os problemas aí associados com esse princípio de conservação de energia, estendido aí, levando em conta as forças dissipativas. Um abraço e até a próxima videoaula.